tempo teve na Câmara de Vereadores uma sessão a respeito do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. E a responsável técnica pelo plano apontou, fez uma previsão de que em 2040 Bagé vai ter um carro para cada cidadão com mais de 18 anos. Hoje a maioria da população, segundo uma pesquisa que o Jornal Urbano apresentou há poucos dias, é de 20 a 24 anos. Então, em 2040, Bagé vai estar mais carro do que possibilidade de andar. Em nenhum momento se discute de que há necessidade de diminuir o número o número de carros e o uso, né, de automóveis e solicitar ou pedir que a população utilize bicicletas, ande a pé ou melhorar o transporte coletivo. Não, é sempre uma tentativa de adequar a cidade para os carros e não para a população. Né? Quer dizer, o senhor tem algum projeto a longo prazo que o senhor vai ter que lidar com esse problema, né? Que ninguém quer lidar com ele e começar agora, né? Porque assim, quando quer deixar para 2040, quando não tiver mais solução. Então o senhor tem alguma ideia, como é que... O senhor já vai responder um pouco isso, né? Se quiser desdobrar um pouco mais. Vamos um pouco mais. O carro, quanto mais atrasada a cidade, mais carro tem. Sabe que em Basileia, na Suíça, está diminuindo, em Paris está diminuindo, em Portugal está diminuindo, nos Estados Unidos está diminuindo. Todo lugar de uma cidade avançada, pelo mundo, está diminuindo. Está aumentando a bicicleta e o transporte coletivo. Carro é uma questão de status, né? O brasileirinho compra o carro porque ele tem uma máquina, ele tem um poder na mão, né? Ele ganha as minas, tem facilidade de locomoção, bota o som a todo volume, é bonito, bota aquele som ensurdecedor, faz do carro, que é um negócio para lhe dar conforto, faz uma máquina de exibição. Então, mas é uma prática. Fazer o quê? Não tem como dizer assim, não anda de carro. Tem que reeducar as pessoas. Uma das maneiras de diminuir o uso do carro, do automóvel, especialmente aquele automóvel que serve para uma pessoa só. O automóvel tem em média 5 lugares. Cada um anda num automóvel. Primeiro, educar as pessoas para a família usar um carro só. Por economia, né? E por várias outras razões, para não espichar com ela, por outras razões. Usar um carro só. Agora, para você diminuir o fluxo de veículos, você tem que oferecer uma alternativa. Você não pode simplesmente não anda mais de carro, vai andar a pé. Não pode. Então aí que vem a questão do transporte coletivo. Em cidades avançadas, que estão diminuindo o fluxo de veículos, o transporte coletivo é de primeiro mundo, é primoroso, é metrô, esses modernos, me ajuda o nome desse que inauguraram agora nas Olimpíadas, o BLT, essas coisas assim, que o Jaime Lerner, o trabalhista, inventou. Muito bem. Tem que inventar, tem que criar, tem que ser criativo. Pensar em alternativas para o transporte. Mas a primeira é essa, é fazer com que tenha um transporte coletivo de boa qualidade. Né? De boa qualidade. Porque você não pode condenar o cara por dizer, não anda esse ônibus, sujo, tem mau cheiro, a estrada é esburacada, o motorista é mal educado, é apertado, e eu vou dizer, é obrigado a entrar, não posso. Então tem que melhorar substancialmente o transporte coletivo. É a maneira que nós encontraremos a curto prazo de diminuir o uso do veículo automóvel. E para o futuro, é evidente que eu não poderei fazer. Na Bagé tem que pensar. Bagé tem que pensar num reordenamento das vias urbanas e suburbanas. Por exemplo, nós precisamos ter uma outra Santa Tecla. Já está planejado, já está previsto, uma outra entrada da Santa Tecla, passando lá pela Unipampa, saindo aqui no anel rodoviário, isso já está previsto. E tem, a Bagé é cortada pelo arroio Bagé, o que afoga muito o trânsito. Tem que se fazer muito mais pontes que não alterem o rio, não estraguem o arroio, né, como tem na Europa, pontes belíssimas, altas, e melhorar todo o fluxo por onde passa o arroio Bagé. Aqui no sul tem gargalo e no norte tem gargalo. Isso aí tem que dar uma estudada. E no futuro nós teremos que ter um BRT
digamos, do aeroporto Comandante Kramer até São Domingos, pela Osório. É a única via que hoje eu enxergo que pode ter um transporte de trilhos. Porque metrô nem pensar, né? É caríssimo. É bilhões e bilhões e bilhões. Bagé não teria 50, jamais teria 50 bilhões para fazer um metrô. Talvez no futuro se consiga. Então tem que procurar essas soluções que são paliativas, não são definitivas. Só que nós estamos muito atrasados em termos de mobilidade urbana e pavimentação. A pavimentação é uma tragédia. Então. Agora, uma usina de asfalto, talvez melhor. Nós, se assumirmos o governo, vamos dedicar, num primeiro momento, esta usina a serviço dos bairros, que estão em pior situação. No centro, que espera um pouquinho. Mas assim que tivermos resolvido os principais problemas dos bairros, ela voltará a fazer os asfaltos que todo mundo gosta. Asfalto de qualidade. Não esse asfalto eleitoreiro que tem ainda, que o Dudu fez. Eleitoreiro, asfalto moicano, uma camadinha assim para enganar bobo, para se reeleger. Asfalto de qualidade. Porque senão não adianta, não dura, não tem durabilidade. Você tem que fazer um asfalto que dure 10 anos. Asfalto que dura 2 anos, no início ele é barato, mas acaba se tornando muito mais caro. E resolver então esse problema de pavimentação, que é uma situação muito grave. Sem falar nas estradas do interior, que aí é outro capítulo tenebroso. Sim. Aproveitando então que o senhor tocou nesse tema, que Bagé não tem grandes recursos financeiros, o senhor é um dos poucos candidatos que está colocando que há uma certa dificuldade de trazer empresas e indústrias para Bagé, dado a limitação física, né? Não há um porto próximo e também não há um aeroporto, né? Que possibilite voos e facilite a locomoção também. Qual então é a alternativa para o prefeito de Bagé, que vai pegar Bagé nessa situação, nesse cenário nacional e internacional? Como é que vai gerar receita, né? Para melhorar a pavimentação, melhorar a educação, saúde? Vamos melhorar a receita por 2 lados. O candidato, ou prefeito, ou político, seja o que for, um rei que disser que vai trazer empresas e empresários para Bagé, está mentindo. Está mentindo. Nós não temos parque de máquinas, nós não temos mão de obra especializada, porque a nossa gente nunca trabalhou com isso. Nós estamos a 200 km de Porto Alegre, 500 de Montevidéu, 200 do Porto, isolados. Esse é um problema de Bagé, o nosso isolamento é um problema para o desenvolvimento, para trazer indústria e também para atrair turistas. Qualquer prefeito daria vantagem, qualquer prefeito daria isenção, daria terra, se a GM quisesse vir se instalar em Bagé. Mas você acham que a GM vai querer se instalar em Bagé? Pode dar o terreno, pode dar o que der. Vocês acham? Não vem pelo alto custo. Isso é uma coisa. O governador Colares, um dia aqui no Clube Comercial, na Ciba, perguntado por um empresário, perguntou assim: governador, quando é que o senhor vai trazer empresário para Bagé? E ele falou: o que, Betinho? Tu quer que eu importe japonês? Vocês é que tem que resolver aqui. Vocês é que tem que se tornar empresário. Meninos, vocês sabem que em Bagé tem 380 milhões na caderneta de poupança? 380 milhões parado, rendendo 6% ao ano. E esta gente, proprietário e dono desse dinheiro, não investe, não bota uma fábrica, uma fabriqueta, uma loja, não bota nada. Só contentando-se com aqueles míseros, nem chega a 6% ao ano, achando, né, esse adorador de dinheiro, né? Eles amam dinheiro. Eles passam olhando a conta bancária, está engordando, o dinheiro está engordando. Esta gente tem que investir aqui. Vou dar um exemplo. Hospital universitário, fechado. O hospital universitário foi criado pelo Dr. Mário Araújo, um médico, sozinho, fez um hospital, com o seu dinheiro, com o seu recurso próprio. Se comprometeu, pegou financiamento e fez um hospital. Por que os médicos de Bagé não se juntam e não fazem uma cooperativa? Os médicos estão com o burro na sombra, estão com dinheiro, é a categoria que mais fatura. Por que não se juntam? 10, 20 médicos, fazem uma cooperativa, fazem uma associação, fazem um consórcio, uma parceria por canto, abrem no dia seguinte, porque vender saúde também é um grande negócio. A questão do desenvolvimento, a questão do empresariado. A nossa vocação, nós temos que seguir a nossa vocação. E a nossa vocação é agropastoril. Não quer dizer que a gente tem que ficar lá no campo, não se trata disso. A agroindústria
pode muito bem se transformar em indústria. A carne que hoje nós largamos in natura, ela pode sair daqui processada, em forma de hambúrguer, em forma de bife, em forma de enlatado, em forma de conserva. N formas existe. Isso é proteína, é uma grande riqueza. Só que ela sai do Brasil, o soja, da mesma forma. Os commodities, o arroz em geral, sai tudo in natura, sem embalagem, sem nada. Nós temos que trabalhar em cima disso, em cima da nossa vocação. Olha, na França existe a região de Champagne. No mundo inteiro sempre tem uma região que é celeiro, em Portugal é o Porto, na França é Champagne, e aqui é a campanha. Champagne quer dizer campanha. É onde há produção primária. Então nós temos que trabalhar, criar indústrias. Aqui já teve 5 frigoríficos, agora tem 2 só. Um grande e um pequeno. Tinha 5 grandes e 10 pequenos, né? Encolheu. Aqui tinha a fábrica de vela, tinha a fábrica de sabão, tinha a fábrica de fumo, tinha a fábrica do diabo a quatro. Tudo foi fechando, tudo foi fechando. E esses capitais foram para o ramo imobiliário ou foram para a caderneta de poupança. Então, a nossa gente, o nosso empresário, ele tem que se transformar em empreendedor. Aqui tem que se criar uma cultura do empreendedorismo. Eu estou dando exemplo toda hora. O Lindonor Peruso montou uma grande rede de supermercado, varejo, supermercado. Eu, 3º ou 4º lá no ranking da AGAS, Associação do Supermercado. Muito bem. Estava contente? Não. Foi para a vitinicultura, fez uma vinícola, pegou 10 milhões emprestado, já pagou, agora vai vender, vai fazer outro negócio. Este é um empreendedor. Não pode se conformar com aquilo. Se o nosso fazendeiro fosse empreendedor, se o nosso plantador de arroz fosse empreendedor, o quadro era bem melhor. Então, indústria sim, mas sem chaminé, sem carvão, sem chaminé. Infelizmente, que fique aí o carvão onde está, que fique aí. O Ibama fechou ontem a usina, né? Fechou ontem, e tinha que fechar para sempre. O carvão é o mal necessário, mas tem que procurar outros caminhos. E nós temos que trabalhar a indústria segundo a nossa vocação. Uma das propostas do senhor é realizar a escola de tempo integral, né? Nos últimos 16 anos, uma série de projetos, desde o governo federal, estadual e municipal, tentam resolver o problema da escola, resolver o problema dos alunos, a qualificação dos professores, a formação continuada, mas parece que nada ajeita esse cenário catastrófico que é o da nossa educação, né? O senhor então fala da educação integral, mas um ponto que nunca parece ser tocado é o seguinte: a melhoria do salário dos professores melhoria real, né? Quer dizer, se fala em formação continuada, uma série de procedimentos e até aparatos tecnológicos, às vezes sempre despropositados, né? São colocados como solução, mas nada parece estar surtindo efeito. O que além da educação integral, manhã ou tarde, que o senhor anda pensando para implementar no município na educação? Depois eu apagar esse meu tempo, pode seguir. Olha aqui, vocês são jovens, não têm tempo de vida suficiente para lembrar, né? Mas o nosso último governo trabalhista, o governo do Dr. Vargas e eu, quando eu fui vice-prefeito junto com Vargas prefeito, nós elevamos o piso salarial do magistério para 1,7 piso municipal de salário. Só que o piso municipal de salário, que hoje é 400, naquele tempo equivalia ao salário mínimo. O piso municipal de salário, que é a referência para pagamentos funcionários da prefeitura, professores inclusive, né, é R$400, quando devia ser. Você não pode dizer que é igual, a lei proíbe que é igual ao salário mínimo, mas tem que ser aproximado, pode até ser maior. Vamos dizer, o salário mínimo é 800, tem que ser 799. Bom, tem que andar ali. Nós, naquele tempo, de 92 a 96, mantivemos aquele piso em R$800 e demos 1,7 para 20 horas iniciais. Foi a melhor remuneração que o magistério teve na história de Bagé. 1,7. Era quase 2 pisos para início de carreira, 20 horas. Bom, de lá o piso, além de
de cair, retiraram o 1.7. Sabe por quê? Porque nessa história da educação, só nós falamos a verdade. Só nós é que acreditamos cegamente na questão da educação. Só nós entendemos que a educação é a redenção da humanidade. Só a educação. A educação prepara para a cultura. E a educação é um segmento da cultura. É uma parte da cultura. Como a medicina é uma parte da cultura, como a ciência é uma parte da cultura. Nós acreditamos sim na educação. Os outros fingem que acreditam. Aliás, passaram a ter esse discurso há pouco tempo. Porque antes era só o velho Brizola que falava isso. Só o velho defendia a educação. Ultimamente o nosso candidato Cristóvão Buarque falou muito, só que não arrumou nenhum voto. Teve 5% do voto, uma vergonha. Porque só falava em educação e na verdade a maioria das pessoas não quer saber de educação. Nós temos respeito pelo servidor. Está escrito lá no nosso programa. Está escrito no nosso programa. Em primeiro lugar a criança, em segundo a mulher e em terceiro o trabalhador. Quando falamos em educação, falamos em criança e falamos em trabalhador. Então, para nós é prioridade. Agora, como é que vai se fazer isso? Aos poucos. Não vão, eu não sou de mentir, eu sou de prometer. Prometer é faz uma frase e está feito, né? Vou botar 50 quilômetros de asfalto, pum. Vou fazer 28 pós-saúde. Uma frase, Pedro, uma frase. Não é uma promessa, é uma frase solta. Não é uma proposta, é uma frase. E eu não vou fazer esse tipo de coisa. Eu não vou dizer assim, ó, vou implantar o ensino integral em todas as escolas. Porque não há dinheiro, não há recurso. Agora, no mínimo uma. E depois duas. E depois três. E quantas nós pudermos. Só que a nossa escola em tempo integral também é avançada. É a escola de tempo integral sustentada. De modo que, além, no turno inverso, quando se fala em tempo integral, tem o turno normal e o turno inverso. Que no turno inverso, quando as crianças aprendem dança, aprendem teatro, jogam futebol, nós também vamos ensinar sustentabilidade. As crianças vão trabalhar nas hortas, essas escolas terão painel voltaicos, né, captação de energia, terá reservação de água, e essas crianças serão educadas na prática, vendo como é bom aproveitar a energia solar, como é bom reaproveitar a água, como é bom ter uma horta, como é bom fazer uma padaria, como é bom aprender a serrar, como é bom aprender a bater prego e outras coisinhas rudimentares que não custa nada ensinar para que as pessoas se exercitem para sustentabilidade, para autossuficiência, para que a criança hoje, amanhã, não precise chamar um eletricista para trocar uma lâmpada, não precise chamar um bombeiro hidráulico para consertar uma torneira. O ser humano tem que ter um pouco de conhecimento de cada coisa, senão ele não é autossuficiente, ele é dependente. Então a escola com sustentabilidade é ensinar também a criança a ser independente nas coisas práticas. Sim. Sapira tem um problema de educação que aí não compete aparentemente ao prefeito, né? Que é o seguinte, entra muito aluno e esse pessoal vai ficando pelo caminho e praticamente não se forma no ensino médio, que é a competência do Estado, né? Existe uma forma de diálogo entre o município e o Estado para tentar manter esses alunos e saber o que está gerando toda essa problemática? Porque Bagé tem um alto índice de evasão. De desistência e evasão. Evasão é quando a pessoa sai no meio do ano, sai no meio do ano, né? E desistência é quando de um ano para o outro ele não retorna. Porque a escola não é atrativa. O ensino não é de qualidade, porque o professor não é bem preparado. O banheiro é sujo, a cantina não funciona, não tem ar refrigerado, não tem ventilação, não tem cadeira confortável, não tem nada, é desconfortável, é incômodo. A pedagogia é chata, o professor vai lá que fala mecanicamente, tem que reciclar, tem que requalificar os professores, tem que modernizar. Então tem que fazer com que a criança se aproprie da escola, que ela goste da escola, que seja uma extensão da sua casa. Por isso, ela ficando muito tempo lá dentro é bom. Agora, ela para ficar esse tempo lá dentro, ela tem que varrer. Tem. Ela vai ter que lavar sua canequinha depois do lanche. Ela tem que ajudar a tia do lanche a tirar a mesa, a lavar as bandejas, empilhar as bandejas. Aí ela vai se apropriando, vai gostando. Ela tem sim que limpar o banheiro.
Aí tem gente, não, mas não vou botar meu filho lá no colégio para limpar patente. O Japão faz assim, a Coreia faz assim. As crianças é que limpam o banheiro, porque aí elas têm ideia o quanto custa limpar o banheiro, como é chato limpar o banheiro. E aí, sabe o que acontece? Elas cuidam, para não ter que limpar de novo. Agora, se tem quem limpa, suja, esculhamba, vira zorra. Então, é isso, tem que fazer com que a criança se aproprie da escola. E outra coisa, trazer a família para dentro da escola. Trazer à noite, sábado, domingo, a escola funcionando sempre. Um equipamento público é uma coisa valiosa. Ele não pode ficar 48 horas fechado, gastando luz, né, porque ficam acesas as lâmpadas, gastando com onda, tá? Fechado. Tem que abrir para o aniversário, para o casamento, para a festa de confraternização, para a reunião, associação de moradores de bairro. Por que não instalar um ambulatório em cada escola, um ambulatório de saúde? Um atendente, um enfermeiro e um médico que fiquem 4 horas lá. Um mini posto de saúde, se já tem a estrutura ali. Então tem soluções criativas que podem fazer com que a comunidade se aproprie da escola. E aí a mãe se apropriando do pai, se apropriando do filho também se apropria. Ou melhor, o filho primeiro se apropria e depois ele puxa o pai e a mãe e os irmãozinhos. E aí ele começa a diminuir a evasão, diminui a repetência e diminui a desistência.